Questão 12 da UBMAP nível 3, 2005. Uma parede de 3 metros de altura por 9 metros de comprimento foi inteiramente coberta com azulejos quadrados de 10 centímetros de lado. Foram usados dois tipos de azulejos, um branco e outro preto e branco. A figura representa o padrão usado a partir do canto inferior esquerdo da parede. Qual é a área da parede coberta com a cor branca? Primeira coisa que a gente tem que ver é como que a área total vai ser preenchida por esse quadradinho. O que eu estou querendo dizer? Ó, pensa que essa aqui é a área total e pensa que esse quadradinho é só isso aqui. A gente tem que ver se a gente colocando um do lado do outro aqui, ó, lá no final vai ficar certinho um quadradinho ou se a gente vai ter que cortar ele no meio. Vocês já viram um canto de parede de chão, né? Várias vezes, ó, se você olhar para o chão da sua sala agora, lá no canto da parede, nem sempre o azulejo está inteiro, né? Às vezes você tem que cortar uma parte dele. É isso que a gente está fazendo aqui. Eu quero me assegurar de que ele só vai usar azulejos inteiros antes de fazer outras contas, tá? Depois a gente mexe com essa malha aqui para fazer as pontinhas. Vamos lá. Ele falou que a parede tem 3 metros de altura, que são 300 centímetros, por 9 metros de comprimento, que são 900 centímetros. E ele falou que o azulejo tem 10 por 10, né? O azulejo tem 10 centímetros por 10 centímetros. Vamos lá, 900 centímetros dividido por 10 dá 90 azulejos, certo? 300 centímetros dividido por 10 dá 30 azulejos. Então, cabe um número inteiro de azulejos aqui. Vão caber exatamente 30 azulejos certinho. Se ele não passar nenhum rejunte do lado dos azulejos. Né? Mas vamos supor que ele vai só colocar os azulejos um do lado do outro. Né? São 90 azulejos por 30 azulejos. Beleza. Isso é ótimo para a gente, porque agora a gente pode fazer uma conta de quantos mini azulejos branquinhos tem aqui e quantos brancos com preto para fazer a conta que ele pediu, né? Qual é a área da parede coberta com a cor branca? A gente sabe o seguinte, a gente vai usar só azulejos inteiros, certo? Então, qual que é a porcentagem da cor branca desse azulejo? A porcentagem da cor branca desse azulejo, se a gente colocar outro azulejo exatamente igual aqui, não vai mudar, certo? Percentualmente falando. Então, se a gente encher uma parede inteira só com azulejos inteiros, a porcentagem de cor branca em relação ao total aqui vai ser a mesma que a do azulejo. Então, a gente restringiu o nosso problema da parede inteira para o problema do azulejo. Agora a gente vai calcular no azulejo. Tem várias formas de a gente fazer. A gente pode pegar o seguinte. Aqui. Quantos azulejos tem? Total de azulejos. Total de azulejos é 10 vezes 10. São 100 azulejos. Quanto tem de cor branca nesses azulejos? A gente pode fazer da seguinte maneira. A gente sabe que vão ser todos esses azulejos aqui, eles têm metade. E todos os que restarem são inteiros brancos, certo? Então aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá vendo que daqui, ó, a gente pode, olha só que legal, esse problema é legal. A gente restringiu o problema do muro para o do azulejo. A gente pode restringir o do azulejo para azulejos menores. Você está vendo que esse azulejo aqui, ele é composto por esses azulejos menores exatamente iguais? Então, ao invés de fazer essa conta que eu ia fazer, eu vou apagar o que eu ia fazer. Tem um jeito mais inteligente ainda de fazer, talvez. Se esse azulejo grande é feito só de azulejos desse aqui pequenininho, então a gente não precisa fazer a conta do percentual do azulejo inteiro. A gente pode fazer do pequenininho. É isso.
Então, a porcentagem de cor branca que tem no azulejo grande, no muro é igual ao do azulejo grande. O do azulejo grande é igual a desses retalhos aqui, que são exatamente iguais. Então, aqui tem 9 quadradinhos no total. E desses quadradinhos, quanto de branco? 1, 2, 3, 4, 5. Aqui tem metade, 6. Aqui tem metade, 7. Então, é 7 nonos. Essa é a porcentagem, 7 nonos. E aí, qual é a quantidade da parede inteira que tem isso? É 7 nonos da área inteira da parede. A área inteira da parede tem 9 por 3 metros. Então, isso vai ser 9 corta com 9, 7 vezes 3, 21 metros quadrados. Eu coloquei aqui a medida em metros da parede. E aqui eu tinha feito em centímetros. Por que que eu fiz isso? Eu coloquei a medida aqui da parede em centímetros porque o nosso azulejo aqui é em centímetros. E a gente tinha que descobrir se o azulejo ia ficar... Todos os azulejos que a gente usar para cobrir a área seriam inteiros, né? Porque se tivesse um azulejo pela metade, você concorda comigo que, por exemplo, se o último azulejo lá do canto, ele fechasse aqui, ó, nessa reta, e esse lado aqui fosse tirado da parede, a nossa porcentagem poderia ser diferente, porque a gente tirou só um retalho do azulejo. Esse problema é um problema muito difícil disfarçado de simples. A gente caiu num caso muito particular, onde se você simplesmente não olhasse para a parede inteira, não olhasse para a regularidade dos padrões do seu mosaico e pegasse só um azulejozinho e fizesse conta com ele, você chegaria na resposta certa. Mas aqui eu estou mostrando para vocês todo o processo importante no exercício. Como que, por exemplo, esse exercício poderia ser dificultado? O simples fato de no enunciado mudarem a distância aqui, por exemplo, uma parede de 3,1 metros, isso já mudaria totalmente a questão. Quer dizer, 3,1 não, 3,05 metros. Ou 3,09 metros. Se tivesse 3,09 metros a parede, a gente ia ter no último azulejo aqui, ó, na última fileira de azulejos, os azulejos não teriam esse cantinho aqui, ó. Eles não teriam esse cantinho. E aí a questão inteira mudaria. A gente ia ter que fazer contas mais complicadas. Mas por enquanto é isso. Se vocês quiserem se aprofundar no tópico, manda aqui nos comentários. A gente pode fazer variações mais difíceis desse exercício. Vamos para o próximo exercício.